De acordo com o Censo de Educação Básica do INEP, no período de um ano, entre 2022 e 2023, o número de matrículas de crianças e adolescentes em escolas convencionais aumentou em 50%. Vamos falar sobre os impactos disso com os nossos especialistas. Eu tenho aqui nos nossos estúdios Ana Cláudia Michelin, que é psicopedagoga e professora especializada em educação especial. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, e é um momento muito importante nós falarmos sobre o autismo, né? Que hoje em dia a gente ouve muito falar e o conhecimento sempre é muito bem-vindo. Obrigada. Também recebo aqui Dário Teixeira, que é psicólogo especializado em análise do comportamento e brinquedista com especialização em TEA. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra dividir esse tema que é muito discutido nas escolas, entre os pais, e que a gente possa usar esse tempo para trazer mais conhecimento e mais oportunidade para essas famílias. Obrigada. Bom, então vamos começar com o número, né, que a gente apresentou agora na abertura, um crescimento de 50% no número de crianças que já estavam nas escolas convencionais, mas que agora têm o diagnóstico do TEA. Por que vocês entendem que teve esse aumento? Tem a ver com o diagnóstico, com a inclusão? O que vocês acham? Uma opinião de cada um, Dário. Certo. Eu acredito que pós-pandemia, né, eu recebo muitas famílias que veem filhos que não socializam, que apresentam ali alguma questão comportamental na socialização, e elas apresentam para nós, assim, falta de comunicar com pares na escola, e aí isso traz muita investigação. Né? Então, eu acredito que pós-pandemia aumentou muito a procura, né, de pais, né, de lugares que recebem essas famílias para falar sobre o diagnóstico. Muita informação, como momentos como esse, que facilita a comunicação. Então, eu acredito que o número tem aumentado muito, primeiro pela procura e depois pela comunicação que tem se ampliado pela sociedade. Eu compartilho da mesma opinião. Eu acredito que hoje em dia temos muito mais acesso às informações. Então, antigamente as famílias não tinham essas informações do que era o autismo, as pessoas não conheciam o autismo, não se ouvia falar sobre esse tema, né? E hoje em dia, com o avanço, é muito pertinente, né, a gente falar desse tema, porque é um tema que está na sociedade, e a família, ela começa a perceber, né, alguma coisa diferente, e ela vai buscar porque ela ouve falar sobre isso. Exato. Até, Ana, a tua experiência com o autismo foi também diferenciada. Me conta um pouco. A minha experiência com o autismo começou quando eu peguei um aluno para dar aula, né, na época, no segundo ano do ensino fundamental, e ele chegou para mim e eu fiquei um pouco perdida, né, do que fazer com essa criança, como agir para ajudá-lo, como inserir essa criança verdadeiramente na escola. Ele já tinha o diagnóstico fechado? Ele já tinha o diagnóstico fechado, quando ele chegou para mim. Ele chegou com 7 anos, né? E aí eu fui em busca de materiais, de cursos que pudessem abrir, né, o meu leque aí de conhecimento para poder auxiliar da melhor forma. E daí isso até resultou no livro? Conta Isso, aí tem esse livro aqui, que é o meu amigo especial, Autismo, uma peça que se encaixa, que conta um pouquinho da história do Thales, né, que foi esse meu aluno, dentro da sala de aula. Então, nesse livro, trago algumas coisas que ele fazia durante a aula, que serviram para as crianças poderem compreender melhor o amigo. Foi muito legal um trabalho que a gente fez lá na escola com esse livro. E como que era esse comportamento? Então, aqui eu trago, assim, momentos que ele gira, né? Por que ele gira? Alguns episódios de tampar os ouvidos, de sair correndo, de precisar de uma pessoa de apoio ao lado dele, porque muitas crianças não entendiam o porquê disso, né? Por que ele tem a tia que fica do lado dele e eu não, né? Então, aqui tem alguns comportamentos, até um desenho dele que ele fez numa das aulas, ele está aqui também no livro, que conta um pouquinho do que ele gostava. Então, esse livro ele foi pensado para auxiliar as crianças a entenderem um pouquinho melhor o autismo. E como foi esse processo de ajudar as crianças a entender, mas também a reação delas?
Olha, foi extremamente gratificante. Eu falo, até me emociono até hoje, porque assim, foi um trabalho muito legal. A turma foi muito receptiva com tudo isso, tanto as crianças quanto as famílias, né? Então, eles tinham uma preocupação muito grande em fazer o Thales estar realmente inserido na sala de aula. Né? Ele não era apenas uma criança de inclusão colocada numa sala de aula. Ele foi uma criança de inclusão trabalhada verdadeiramente, em todos os aspectos. Então, as crianças brigavam para ficar com ele na hora do recreio, queriam sentar ao lado dele para ajudá-lo na lição. Então, eu acredito que teve um envolvimento muito grande de toda a turma. Dário, fala um pouquinho para a gente até desse trabalho, né? Porque é diferenciado, é um desafio para um professor receber uma criança que tem alguma necessidade a mais que as outras, né? Total, eu assim, quero agradecer e também parabenizar você pelo livro, porque eu vejo que é uma forma de psicoeducação, né, para as famílias e para outras crianças. Eu atuei antes de estar onde eu atuo hoje, numa escola adaptada, né, onde a gente recebe crianças TEA de 3 anos a 22 anos. E é um processo muito individual de você saber o nível de comprometimento daquela criança e saber aonde você vai estimular, né, qual que é o lugar. Então, eu vejo que muitos professores que hoje eu acabo dando consultoria e orientação, eles vêm buscar qual a melhor forma de eu ensinar para o meu aluno, qual a melhor forma de eu dar uma atenção, porque eu tenho 30 alunos numa sala, como que eu vou conduzir uma atividade, sendo que todos aqui vão entender e esse meu aluno não, né? Eu também tenho uma paciente de 14 anos que está inserida numa sala de aula com 25 alunos e ela tem uma dificuldade muito grande, então a gente ainda tudo com uma estratégia de onde que ela vai sentar, a forma da didática é uma forma que vai ser, né, funcional para ela, então eu percebo que existe sim, né, uma barreira ali de trabalho, mas que os professores eles têm procurado muito, recebo muita procura de professores, de profissionais que têm buscado a melhor forma de trazer esse ensino estruturado para essas crianças e esses adolescentes TEA, né? O adolescente TEA também que está inserido na escola, além do TEA, ele vai ter uma comorbidade para ansiedade, para depressão, porque existem algumas pesquisas e artigos que dizem sobre isso, e aí o professor precisa também entender para poder direcionar a melhor forma. Então, apesar de ter bastante demanda, eu também vejo muita procura para melhor assistir, né, dentro da sociedade que a gente tem hoje. E qual foi o principal desafio, né? Você disse que a primeira coisa, né, quando ele chegou, o que eu faço? Mas e depois? Qual foi o primeiro, né, depois, aquele segundo desafio, então? Eu acho que a questão de adaptação de material. Foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de começar a montar esses materiais para ajudá-lo. Então, comecei a pesquisar na internet, um monte de coisa, fui fazer curso, fui fazer várias coisas para poder realmente fazer com que ele conseguisse entender aquilo que eu queria que ele entendesse. Então, foi mais ou menos uns 5 meses que eu fiquei, né, ainda um pouco mais insegura, vamos dizer assim, porque eu estava buscando coisas para ajudá-lo. Então, acredito que a maior dificuldade tenha sido nessa questão de conseguir materiais para trabalhar com as crianças. Por isso que até depois eu comecei a ministrar cursos na área, né, para auxiliar esses professores como adaptar esses materiais. E como que foi a adaptação para o TEL? Foi fácil, não? Porque cada um tem uma limitação, né? Sim. O Thales, ele veio para mim já alfabetizado, tá, no 2º ano. Então, assim, ele entendia muitas coisas que estavam escritas, ele copiava a lição de caderno, ele respondia, mas tem algumas características, né, que ele tinha seguido uma vez, eu dei uma atividade que ele tinha que pintar um cachorro quente. E assim, logo no comecinho eu não sabia que ele não entenderia o que era um cachorro quente. Para ele, um cachorro quente era um cachorro animal quente, quente. E eu falava para ele, não é isso. Né? Então, assim, eu me frustrei muitas vezes, porque a gente precisa ter uma ideia de que, assim, nem tudo que a gente planeja vai dar certo. Né? É um desafio diário, porque o que dá certo com uma criança não dá certo com a outra. Então, foi um desafio muito grande, mas, assim, teve um grande sucesso. Foi muito, muito gostoso, assim,
ver o avanço dele em relação aos conteúdos, em relação a tudo que a gente tinha proposto para ele naquele ano. Dário, imagino, né, que como cada criança e adolescente age de uma maneira, trazer ali, né, essa questão, um cachorro quente para é comum, Sim. né? Sim. Mas para eles entendem literalmente, né? Literal ali. Exato, eles são muito literais e eu contribuo muito e concordo com a fala que a Ana trouxe sobre a nossa expectativa enquanto profissional, né? Porque você prepara ali uma demanda, prepara ali alguma atividade e aí você entende que todo mundo vai entender, que vai reproduzir depois e cada um sempre vai ter uma habilidade que a gente primeiro precisa identificar para poder estimulá-la de forma correta. Então, algumas crianças vão ser mais do concreto, então elas vão aprender de forma mais estruturada, então eu não posso só passar como um auxílio verbal, eu preciso ter um auxílio visual. Outros precisam, além do visual, de um auxílio gestual ou um auxílio completo, que a gente chama de ajuda física total. Então, existem ali alguns caminhos que é muito do individual, né, que a gente precisa identificar e preparar esse caminho adaptado para ele, né? Tem algumas formas de trabalhar, principalmente dentro de escolas que a gente acaba dando suporte sobre entender, assim, qual que é o processo daquela criança, como que ela fica inserida no grupo, porque também é um outro impacto, né? E qual que é o impacto do ambiente que ela tá, que pode gerar ou não uma forma de barrar o aprendizado dela, que é o comportamento operante. Então, é muito importante esse contato até com os professores, porque eles que são ali o espelho e o foco da sala de aula, e a gente, na minha profissão, entra como suporte. Então, entender o individual da criança e entender o contexto que ela está na sala faz a diferença. Até esse suporte, ele é garantido por lei, né? Sim, é garantido por lei. Eu vejo e recebo muitas famílias que não sabem dessa proteção, né? Eu vejo como uma proteção mesmo, assim. Eu falo com várias escolas, desde escolas privadas a públicas, para a inserção de alguns profissionais que vão auxiliar essas crianças nas escolas e eu vejo algumas resistências, né? Mas geralmente sempre falo que a comunicação é a porta para tudo e aí eu mostro sempre assim que não é o nosso papel e trabalho e objetivo tirar o foco do professor, mas sim auxiliar aquela criança a entender o que ela precisa fazer naquele lugar. Esse é o papel do professor, além de ensinar, mas quando a gente fala de comportamento, né, e comportamento adaptativo no grupo, muitas das vezes foge um pouco do contexto. Então, é um direito de lei, né, que as famílias precisam se assegurar para que os seus filhos sejam assistidos e possam desenvolver aí as habilidades. E como funciona esse tipo de trabalho ali no dia a dia? Esse professor, ele ajuda a criança ou adolescente de que maneira? Certo. Hoje, quando eu preciso inserir um profissional em sala de aula, né, geralmente nós vamos chamar de acompanhantes terapêuticos, em alguns contextos aplicadores, e dentro do escopo dele é uma sombra da criança. Então, a gente tem um professor que é o foco da sala e vai garantir ali a didática da aula. E geralmente nesse contexto físico vai ali 20 a 30 crianças e aí esse profissional, ele passa por um processo junto com a Secretaria de Educação de liberação, né? A gente participa de algumas reuniões entendendo qual que é o papel dele, qual que é o escopo dele, até onde ele pode ir e que é um trabalho em parceria com o professor, com a escola. E aí eu entro dando essa supervisão para esse profissional. Então geralmente pós Secretaria da Educação autorizar, a gente insere esse profissional em sala de aula, ele já é apresentado para a família. A gente também coloca um profissional que seja voltado para aquele comportamento da criança. Então, geralmente, se a criança tem muita questão de comportamentos disruptivos, comportamentos, problemas que a gente fala hoje, que é o bater, que é o jogar objetos, a gente coloca profissionais que tenham um treino funcional para isso e ele vai fazer o trabalho de fazer uma análise funcional daquele lugar, né? E dando suporte para o professor. O professor vai ter o olhar macro e o micro e esse profissional ele vem como sombra da criança, não fazendo pela criança, mas instruindo caminhos através do olhar do professor. E aí quando a gente constrói esse caminho de comunicação entre as duas partes, né? Tem muito resultado, assim. Eu tenho professores hoje que assim, agradecem e pedem muito auxílio do profissional, como também eu tenho alguns casos de professores que entendem que o profissional naquele momento tomou um lugar que não era para ser e a gente conduz uma melhor forma para isso, mas esse é o caminho, né? A família traz uma orientação e necessidade, a gente entra isso com a Secretaria de Educação,
selecionamos esse profissional e encaminhamos para a escola. E tem as escolas da prefeitura, do estado, que tem os auxiliares de classe que já ficam, né, também fazendo esse tipo de trabalho. E aí existem algumas salas especiais, que talvez a Ana pode trazer, mas que conduzem esse mesmo trabalho, que é como se fosse um olhar diferenciado para aquele indivíduo. Aí esse trabalho, né, é essencial para a criança, mas também para o professor, né? Sim, é muito importante esse profissional de apoio com essa criança, porque como o Dário falou, nós temos às vezes 30, 35 alunos em sala de aula e a gente não consegue dar uma atenção individualizada para aquela criança que precisa, né? E esse profissional, ele vem fazer realmente um trabalho em conjunto, né? Acho que ele vem agregar, né? A gente não está para competir com ninguém. Tem às vezes professores que às vezes não gostam, alguma coisa assim, porque acham que está olhando o trabalho, fiscalizando. E na realidade, a gente tem que ver pelo outro lado, né? Da importância daquele profissional estar te ajudando, né? De acordo com as suas orientações ali para a criança, o que aquela criança vai avançar, né? Ela vai estar o tempo inteiro com aquela criança. Então, é extremamente importante esse profissional em sala de aula. Sempre um profissional para cada criança? Nesse contexto escolar, né, não funciona muito bem por conta de quantidade de criança, quantidade de profissional, quantidade de profissionais que a própria escola estabelece para isso. Dentro do setor privado, que hoje é onde eu atuo na maior parte do tempo, é um profissional, um acompanhante terapêutico por criança. Mas eu sei que não é o contexto hoje das famílias, né, aqui de São Paulo, do Brasil, enfim. Então, geralmente, o governo ele disponibiliza alguns profissionais que atendem ali o grupo, que atendem, né? Profissionais volantes, né? Eles determinam, por exemplo, uma pessoa para uma escola X e aquela pessoa vai atender a demanda daquela escola. Exato. Seja lá quantas crianças forem, né? Se tiver, por exemplo, uma em cada sala, ela vai ter que se virar para atender, às vezes 2, né? Normalmente no particular a gente tem uma pessoa para cada criança especial, né? Mas no público já é um pouquinho mais, né? Eles designam mais profissionais, mas assim, não um para cada criança, um para cada sala. Aí quando a gente tem um dado que no último ano o crescimento foi de 50%, aí é um alerta, porque é um crescimento muito grande. A probabilidade de ter mais do que uma criança por sala de aula com o TEA é grande. Daí como que tem que fazer? Eu participo de alguns debates, assim, principalmente em território, né, de algumas comunidades, que a gente discute justamente isso. Aumenta a demanda, consequentemente precisa aumentar o profissional, mas eu venho com um contraponto que é não só aumentar o profissional, porque a gente tem hoje muitas pessoas até procurando emprego da área, mas é aumentar o próprio recurso e o preparo do governo para esses profissionais, porque eu faço algumas visitas e treinamento em escolas, alguns eu faço de forma voluntária, outros eu faço de forma privada, mas eu percebo que o investimento para essa inclusão, ela existe ali no visual, mas não existe na prática do dia a dia, né? Eu tenho mães que o filho fica inserido na escola, mas que ela fica aguardando 4 ou 3 horas e ela sabe que o filho ele não está fazendo absolutamente nada, né? Eu tenho uma criança de um caso agora que eu cuidei, onde o filho ficava inserido na escola, às 3 horas ele não ia para o intervalo por conta de riscos, né? De querer agredir outra criança, falas do contexto escolar, não era inserido em atividades externas, então a gente precisou identificar isso, colocar um profissional para que pudesse acompanhar e ele só vai aprender estando em exposição àqueles lugares. Então, a gente discute sobre aumenta o caso, aumenta a procura, mas no meio qual que é a intervenção, né? É aumentar o olhar para cuidado e preparo desses profissionais. Eu entendo que é esse o ponto de partida. Eu acho que é muito importante hoje em dia, né, a gente ter esse olhar realmente para essas crianças, porque a criança estar na escola não significa que ela está inclusa, né? Ela está lá, mas às vezes, como ele falou, pode ser que ela esteja lá, mas ela não participa de nenhuma atividade, não vai para o recreio porque vai bater, porque vai, né? Então, isso não é a inclusão. Isso daí é simplesmente um depósito, né? A gente fala assim, um depósito que a criança está lá na escola porque ela tem que estar matriculada na escola. Mas a inclusão verdadeiramente é quando você faz essa intervenção, procura profissionais, vai buscar, né, para dar o maior suporte possível. Talvez aquela criança não consiga ficar, sei lá, os 20 minutos no intervalo, mas ela consiga ficar 10.
ok, né? Vamos respeitar também. E aí, assim, cabe muito a visão, né, do profissional que está junto, da equipe que está na escola, no caso, atuando para ver o que realmente precisa ser feito para aquela criança. Hoje nós já temos várias crianças ali já com diagnóstico fechado, mas a gente também tem muitas que ainda não, né? Principalmente hoje, quanto mais passa a idade, hoje quantos adultos já recebem o diagnóstico de TEA, né? Ou seja, quando estavam na idade escolar eram considerados alunos problema, viviam ali na diretoria, não tinham bom comportamento, mas na verdade havia um motivo, não porque apenas uma indisciplina. O que vocês percebem hoje? Acho que a Ana pode até falar por estar ali na sala de aula. O que você percebe hoje em dia em relação a isso? Ainda tem essa falta de diagnóstico? O professor já tem um pouco mais de informação para ver que tem alguma coisa diferente? Eu acho que hoje em dia já temos mais informações, né? Assim, só não tem informação quem não quer, porque a internet está aí, tem vários cursos, vários até gratuitos, né, que a gente consegue buscar algumas informações. É claro que assim, o dia a dia é diferente, né, da parte teórica, mas essas informações elas estão aí para a gente ter um primeiro acesso. As professoras hoje em dia já conseguem olhar para algumas crianças e perceberem que tem realmente alguma coisa, né? A gente não pode fechar nenhum diagnóstico, mas a gente pode acender uma luzinha, né? Um alerta para a família. Olha, aqui ele não está fazendo isso, ó, ele não gosta de se socializar com os amigos, ou ele grita, ou qualquer outro comportamento que a gente, né, espera que a criança não esteja fazendo. Então, a gente consegue dar esse sinal de alerta para as famílias. E esse sinal de alerta que as escolas emitem, assim, eu acredito que seja extremamente importante, porque a gente fala muito da intervenção precoce, né? De fazer o quanto antes, desconfiou de alguma coisa, procura um profissional. Mesmo que depois descubram que não tem nada, mas ela já começou um acompanhamento, né? Isso não vai fazer mal. Então, assim, o quanto antes essa criança tiver sido vista, né, com esse olhar, e o profissional, e os pais procurarem um profissional, essa criança conseguirá com certeza ter um futuro aí melhor e um melhor desenvolvimento. E Dário, você percebe isso também? Percebo muito, e eu sempre vou dizer assim que a gente é muito parceiro dos professores, né? Eu recebo famílias que chegam por o caderno lá, né, com o recado da professora, ou então a professora chama no final de uma reunião, olha, leva o seu filho para uma avaliação. Então eu vejo que os professores é muito esse ponto de alerta mesmo que a Ana trouxe, né? Porque quando a criança está inserida no grupo, ou ela vai ser inserida e vai ter essa troca social, ou o comportamento dela vai destoar dos demais, seja de um comando simples a uma fila indiana, a sentar em círculo, ou ao comportamento de aprendiz que vamos sentar, né? E aí é isso, quando você fala de muitos adultos hoje em serem diagnosticados, em algum momento na infância, na primeira infância, na juventude, esse comportamento adaptativo, ele destoou. Talvez alguns, até pelo nível de comprometimento ali, né, do nível de suporte, não ficou perceptível para a sociedade, mas em algum momento ele apresenta, seja no quesito social, seja no quesito de relacionamentos, né, interpessoais, mas na escola, né, a primeira infância, né, a gente entende até por estudos que a parede do desenvolvimento, né, são essas experiências da criança. E aí a gente percebe muitos comportamentos que destoam ali do habitual e essa luz ela fica. Então, perceber isso, perceber que a janela de oportunidade, né, que é da neuroplasticidade, é o momento ideal para estimular essa criança, traz para o pai essa luz de que vai ficar tudo bem, né? Ainda que seja um diagnóstico posterior, também fica tudo bem, mas a gente precisa nomear para poder fazer a intervenção. Então, eu percebo isso e eu sempre digo para os pais, ele precisa estar inserido na escola, né? Eu recebo muitas crianças que o pai não coloca na escola por medo de como vai ser esse cuidado com o grupo, o próprio autocuidado consigo mesmo, com outras crianças, e eu digo, quanto mais ele está na escola, quanto mais ele está exposto a outras crianças, o comportamento espelho da outra criança vai também ensiná-lo de alguma forma, né? E o medo do que ele vai fazer, de como vai ser, existe, a gente vai trabalhando isso em orientação,
mas esse caminho junto com um profissional de psicopedagogia, de pedagogia, é muito importante e isso traz muita segurança para os pais, né? Então, que pais que possam nos assistir possam ter esse olhar, né, mais individual para o filho e também para o profissional da escola que está com o filho a maior parte do tempo, identificando ele no grupo, né? Uhum. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque nós queremos saber também dos nossos especialistas os efeitos, né, de ali uma educação realmente inclusiva, o que pode gerar para essa criança no futuro e se tornar aí um adolescente, um adulto. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com a LESP em pauta, hoje falando sobre educação inclusiva, o que realmente é a inclusão ali das crianças e adolescentes com um transtorno do espectro autista. Para essa conversa eu tenho aqui nos nossos estúdios Ana Cláudia Galvão Michelin, que é psicopedagoga e professora especializada em educação especial, e também Dário Teixeira, que é psicólogo especialista em análise do comportamento e brinquedista com especialização em TEA. Bom, nós terminamos o bloco anterior falando, né, sobre muitas vezes o diagnóstico e, para alguns casos, diagnóstico tardio. Vamos falar um pouquinho do impacto desse diagnóstico e também para os pais, como é receber esse diagnóstico? Muitos ainda não aceitam. O que você percebeu ainda na educação infantil? E depois o Dário dá até a experiência que ele tem nesse aspecto. Eu acho que para os pais o diagnóstico é um marco, né? Porque quando ele imagina ter um filho, a pessoa não imagina ter um filho especial. E quando aquele diagnóstico vem, essa família ela se vê perdida daquele filho ideal, né? Ela idealizava um filho e aquele filho não vai mais ser aquilo que ela imaginou por determinadas razões, né? Não que a criança autista não consiga ir longe, mas vem, né, o que eu vou fazer agora, né? Aquelas incertezas, porque o meu filho vai acompanhar uma escola, meu filho vai se trocar sozinho, vai falar, né? Então, os pais vivenciam muito esse luto. A gente percebe que muitos pais negam muitas vezes esse diagnóstico, né? Às vezes trocam de profissionais constantemente, porque quando o profissional está fechando um diagnóstico, eles fogem, procuram outro, né? E assim vai adiando esse diagnóstico de autismo, que acaba depois prejudicando muito essa criança. Uhum. Você percebe isso, Dário, também? Percebo. Eu percebo também que existe muito estigma, né, para como vai ser o amanhã. Então, até uma fala da criança ser a especial, eu falo sempre para os pais, né? Eles chegam, eu participo desde o processo de quem tem o diagnóstico e qual vai ser o caminho e da suspeita do diagnóstico. E essas famílias, inclusive ontem eu fiz uma anamnese com uma família que está na descoberta do TEA e a mãe está com mais clareza do que está acontecendo, o pai já não, e aí ele traz, né? Como que é, né, ter um filho especial no dia de hoje? Aí eu digo, pai, especial somos todos nós, né? Eu, você, a sua esposa, todas as crianças. Seu filho é uma criança antes de qualquer coisa, ele pode sim estar dentro do espectro autista, o que vai dizer que a gente vai entender qual o tipo de suporte que ele precisa para ter uma vida com autonomia, assim como você. Veja, assim como eu, assim como nós, estamos aqui numa sala agora, onde tem muito barulho, onde tem, às vezes, o ar-condicionado que não funcionou, a gente se incomoda e a gente percebe isso e organiza para que a gente se sinta à vontade e discuta, aprenda. Com o seu filho, a gente vai fazer o quê? Uma intervenção e entender o tipo de suporte que ele precisa para que ele também tenha uma vida com autonomia. Então, existe sim muito estigma, né? Quando as pessoas pesquisam sobre o autismo, vão para o Google, vai aparecer desde o The Good Doctor, né? Que é o médico que tem altas habilidades, mas que também tem os seus momentos ali de pressão, de não querer muito barulho. E também pesquisam autistas que não tiveram uma intervenção na primeira infância e que hoje apresentam muitos comportamentos que
não são adaptativos para o ambiente e, consequentemente, ficam mais dependentes dos pais, ficam mais dependentes de pessoas. E eu percebo que é uma necessidade muito grande de saber como é amanhã. Então, quando a família recebe o diagnóstico, é literalmente a família, né? Os avós, os tios. Muitas mães não vão mais em festa de família, porque o que vão pensar? Meu filho vai chorar, não vai querer cantar parabéns. Então, o quanto mais possível nós normalizarmos isso, eu sei que é difícil no lugar que eu estou, pode ser fácil, porque eu sou profissional, mas eu sempre digo para os pais, o ponto que nos encontra aqui é vocês à procura da melhora para o filho de vocês e eu à procura de proporcionar isso e construir com vocês. Então, quanto mais a gente entender que é uma adaptação, melhor vai ser não a aceitação, mas melhor vai ser a forma com que nós vamos lidar com as dificuldades deles, né? E aí eu tenho uma mãe que é paciente fora desse contexto terapia, ela é minha paciente e ela tem um filho Thea, e aí a gente separa muito, assim, na terapia com ela, o que é dela, o que é do filho, e ela trouxe agora que o filho completou 8 anos e que ele começou a fazer um movimento de estereotipia com as mãos, né? Quando ele fica muito feliz. Então ela fala, Dário, tô desesperada, porque ele não tinha esse comportamento. E agora que ele fez essa idade, tá assistindo um desenho que ele gosta, ele começa a movimentar com as mãos e eu não sei o que eu faço. Ele vai fazer isso a vida inteira? Eu falei, ó, da mesma forma que ele ficou tantos anos com um comportamento, agora apresentou esse, nós vamos entender qual a melhor forma de redirecionar esse comportamento. E aí, junto com a equipe, a gente entendeu que no momento que ele apresentar a estereotipia, a gente pode colocar uma bola sensorial para ele se estimular e ele trocar aquele comportamento. E tem dado certo. Então, o que eu quero trazer com isso? Que a nossa vida vai sempre ter surpresa, a vida das crianças também. E o diagnóstico, na verdade, vai direcionar um caminho que, antes de qualquer coisa, ela é criança, né? E aí, quando isso é construído em família, isso fica muito assertivo, principalmente para a criança. Uhum. O diagnóstico não é um pré-julgamento, né? Ele é o ponto de partida para que aquela criança avance. Sim. Uhum. E vocês percebem também que, por mais que a gente tenha muita informação hoje, e hoje se fala muito sobre o espectro autista, a gente tem aqui na LESP, inclusive, várias ações, vários projetos de lei que tratam sobre esse tema. A deputada Andréia Werner tem um filho autista, ela, inclusive, descobriu também que tem a síndrome, isso ela descobriu agora, ano passado, né, depois dos 40, então, é uma luta que ela levanta, né? Uma bandeira que ela traz. Inclusive, esse fim de semana, eles estavam participando de uma caminhada e ela colocou foto dele ali fazendo essa caminhada, participando de uma caminhada em relação ao TEA. Quando pequenininho, o filho já demonstra, e o que ele demonstra? Para quem está em casa e está escutando toda essa nossa conversa e fala, tudo bem, mas como que eu consigo? É só um comportamento diferente? É só, de repente, começar a bater palma em momentos de euforia? Como que ela consegue olhar a mãe, o pai, olhar e falar, eu preciso buscar pelo menos uma orientação? O DSM, ele classifica uma díade de comportamentos que vão levar ao diagnóstico. Então, a gente tem, em um ponto, o comportamento social e o atraso da linguagem, que nem toda criança que tem um atraso da linguagem vai estar dentro do espectro, né? Às vezes pode ser realmente um processamento auditivo ou um atraso na linguagem, mas aí precisa de uma especialização em fono, um olhar para entender. Mas dentro do DSM ele classifica o comportamento social e o atraso na linguagem, e do outro lado é o comportamento restritivo e destrutivo. Então, muitas crianças vão empilhar brinquedos, que é o que você vê na internet hoje. Muitas crianças vão ter hiperfocos em coisas funcionais como brinquedos, bonecos, carrinhos, ou hiperfoco em coisas não funcionais como ligo o ventilador da sala, o ventilador vai girar e a criança vai fazer também essa volta. Falando da primeira infância, hoje muitos artigos, muitos estudos, né, possibilitam ter o diagnóstico precoce, né? Então, o meu objetivo no mestrado é avaliar o neurodesenvolvimento na primeira infância. Então, a gente percebe muitas crianças que com até 1 ano, 11 meses e 28 dias, elas podem também receber o diagnóstico, primeiro, através das funções executivas. Então, quando ela não tem ali o balbuciar, quando ela não tem o olhar na mãe,
mas ela não tem aquele comportamento reflexo, né, de ser estimulada a pegar objetos, a identificar cores simples, porque nessa fase da primeira infância, né, dentro de um ano e meio, é natural, é esperado que a criança tenha, né, ela escuta, ela processa uma palavra, né? Até falei com uma mãe agora, e eu troquei isso com uma profissional de fonoaudiologia, que, minha filha, ela é verbal, ela fala, né? E aí, com essa avaliação, a profissional falou, não, sua filha, ela é oral, ela solta palavras, né? A gente entende que é verbal quando ela consegue se comunicar e sustentar uma conversa. Então, acredito que o primeiro ponto para o pai é perceber o contato, né, social, que pode ser desde o olhar com a própria mãe. A gente tem alguns casos até na amamentação, onde o filho não busca esse olhar, né? É um caso que ainda está sendo pesquisado. Em um segundo momento, com um ano e meio, essa troca de comandos, pedir, não seguir comandos simples, né? Então, sei lá, colocar um Lego azul, um Lego verde, e aí eu pega pro tio, não corresponder, dá para mim, não corresponder. As habilidades básicas é o ponto-chave para a gente fazer essa intervenção e perceber. Então, os pais entendendo o que é função executiva, né? Não tem um significado universal do que é função executiva, mas nada mais é do que o processamento do nosso cérebro e a forma com que ele responde. Então, se eu estou na frente de um interruptor e eu apago a luz e eu peço, apaga a luz, a criança não responde, é um ponto que é importante, porque aquilo pode ser funcional brincando, mas eu já percebo, ela não tem um comando simples de entender uma percepção que é muito ali rasa, né? Então, são dados importantes que hoje ajuda muitas famílias a perceber em casa. E daí o Thales, que foi o teu primeiro aluno com o TEA, ele tinha todo esse estímulo, tanto que ele já chegou com um diagnóstico, mas ali com uns 8 anos. Mas os pais descobriram cedo? Como foi? Descobriram por volta de 3, 4 anos. Eles descobriram e aí puseram na escola, né, de acordo com a indicação da psicóloga. Mas eles tinham um certo, eu vou dizer assim, um certo medo, né, desse julgamento da sociedade. Então, eu percebia que muitas vezes as lições de casa do Thales eram assim, leve o Thales até a padaria para comprar alguma coisa e fazer tal coisa. Para ele estar inserido naquele convívio social. Que como ele comentou, né, muitos pais às vezes acabam, por causa do diagnóstico, se isolando, né, da família, dos amigos. Então, a minha preocupação com o Thales era de colocá-lo realmente nesse grupo, né, social, para ele ter a vida mais tranquila. Então, a gente fez um trabalho para ele ir à cantina com dinheiro, então ele sabia dar o dinheiro, a gente ajudava a conferir o troco, né, teve todo esse processo para que, eu acho que nossa função enquanto profissional é fazer com que essa criança desenvolva o mais possível, né, o máximo que ela consegue aí, para ela ter uma vida social boa, né, que ela consiga conviver num grupo de amigos, que ela consiga ir à padaria comprar um pão ou alguma coisa simples, né, que pra gente é tão simples. Eu estava assistindo umas reportagens e a mãe falou assim, olha, meu filho percebeu que eu estou maquiada, né, e a criança era oral também, não é verbal, né, e ela falava, ai mãe, você está maquiada, né, e a mãe chora, porque é uma coisa tão simples, né, mas que para esses pais que convivem diariamente com o autismo, é uma coisa assim, um ganho enorme, né? Às vezes uma ida ao banheiro, um copo de água que a criança pede, né? Para quem não falava nada, quanto que demora para a criança chegar nisso, né? Ele deve, né, ter muitos casos assim de crianças que fazem, muitas às vezes não chegam, né? Então para a mãe qualquer vitória, qualquer coisinha é um momento assim de celebrar, porque realmente é uma grande conquista. E daí a gente tem meio que a representação dele aqui com a gente? Isso, esse é o Thales, meu xodozinho. Por que você decidiu até fazer um boneco? Na realidade, esse boneco eu ganhei da escola que eu trabalho. Quando eu fiz o lançamento, né, a gente fez um lançamento com meus alunos na época, e aí eles deram para mim de presente o Thales, eu ganhei um e ele ganhou outro.
ele acaba também, de uma certa maneira, mostrando para as crianças, sendo um pouco lúdico também para as crianças? Sim, a gente fez um projeto na época do lançamento do livro, a gente fez um projeto lá na escola e aí cada sala de aula tinha um bonequinho do Thales para levar para casa e cuidar, né? E fazer alguma atividade com esse boneco, né? Com esse amigo. E assim, foi muito legal, porque eles curtiam e não viam a hora de levar o Thales para casa, né? Tinha um sorteio, né? Eles preenchiam uma folhinha, depois o que faziam, colocavam foto. E eles curtiram demais. E o Thales, assim, ele é conhecido na escola inteira, né? Todo mundo conhece ele por conta do livro. E as crianças vêm perguntar, ele que foi seu aluno? Eu falei, ele que foi meu aluno. Né? Porque hoje ele está com? Hoje ele está no 8º ano. Ele está no 8º ano. Está lá na escola ainda. E daí você até teve uma atividade no lançamento do livro. E qual foi a percepção das crianças? Então, você teve ali como feedback? No dia do lançamento do livro, né, a gente fez uma parede com as escritas dos alunos da amiguinha da sala para o Thales. Então, foi tipo uma homenagem que eles fizeram para o Thales. E aí, cada criança escreveu uma mensagem. Eu trouxe uma só para ler, porque eu achei muito bonitinha. Eu coloquei, o Thales é um menino muito legal. Com ele, aprendi que não importa que você seja diferente, todos nós temos que ser respeitados. Eu e meus colegas ensinamos a ele o que é certo e o que é errado. Então, eu acredito muito na inclusão verdadeira. Eu acho que isso daqui é o melhor resultado que a gente, enquanto profissional, pode esperar, porque realmente eles incluíram o Thales era muito bem aceito, o Thales era muito querido. Né? A turma cuidava, se preocupava muito com ele e no começo eles falavam assim, não dá bronca nele, porque a gente chamava a atenção dele também, né? Porque ele está mexendo aqui. Não pode mexer, esse é meu. Posso ver? Tem que perguntar, né? E as crianças às vezes falam assim, mas coitado. Eu falei, não tem nenhum coitado aqui, não tem nenhum coitado. Você pode mexer nas coisas dos outros? Não, então ele também não pode, a gente tem que ensinar. Né? Da mesma forma, às vezes, quando ele tinha algum comportamento de bater, alguma coisa, ele já sabia que estava... E a criança falava para ele assim, não pode, não gostei. Para ele perceber, porque se a gente deixar, vira uma coisa comum, né? E a criança, ela tem essa percepção. E eles ajudavam muito, Thales, muito, muito. Brincavam com ele na hora do recreio, tinha um rodízio entre as crianças para ficar com o Thales nesse momento, que ele fazia algumas atividades diferenciadas na hora do recreio. Então, assim, eu acho que a inclusão, eu posso falar de boca cheia, assim, com muito orgulho, que a inclusão aconteceu. Naqueles 2 anos que o Thales ficou comigo ali, que eu pude presenciar a interação das crianças, das famílias, né? Eu tenho profissionais que me acompanham, tenho pais de alunos que me seguem na rede social, e uma delas, inclusive, é dentista, e ela colocou para mim, olha, eu fui me especializar em atender crianças com autismo por conta do seu trabalho com o Thales. Né? Então, eu acredito que assim, é um ganho. Né? A gente fica contente de saber que o nosso trabalho surtiu efeito. E qual o efeito, inclusive, disso a longo prazo? Porque ali a criança não sabe diferenciar a cor de pele, se está mais gordinho, se é mais magrinho. Criança é criança e eles se gostam por serem crianças, é isso, o fato é esse. Quando começa a crescer, começam a entrar os preconceitos, o racismo, às vezes o bullying, por conta das diferenças. Então, fala um pouquinho, Dário, para a gente desse processo, da infância, uma inclusão verdadeira para a vida adulta. Sim. Me fez lembrar, ao ouvir a Ana, uma frase do Winnicott, que ele fala que é brincando que a criança e o adulto expressam sua personalidade, né? Porque na brincadeira, hoje, na sociedade, tava brincando, aí, não, tem fundo de verdade. Então, na brincadeira, eu expresso quem eu sou. E aí, isso, a longo prazo, tem um efeito muito significativo quando você insere. Não é só um boneco que significa uma criança, né? É uma criança que a escola fez projetos para que possa ser inserida, que vai levar para casa, que vai ensinar a cuidar, que vai levar para passeios. E isso, no dia a dia de uma criança, faz com que ela aprenda que o outro é diferente. Eu vejo
o outro é diferente, no sentido de nós somos aqui diferentes, né? Não pelo TEA. E muito mais ensina a olhar o outro com um olhar diferente de quem eu sou, né? Então, eu gosto de uma coisa, ela deve gostar de outra, você deve gostar de outra. Então, isso no meio da criança, assim, de forma lúdica, né? Eu estive nos Estados Unidos agora e lá o ensino tem uma forma de, com fantoches, você aproximar e reeducar crianças. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, preciso entender como é isso, né? E eu levei 4 fantoches, porque eu já falei, vou arrasar aqui com os fantoches. E as crianças comigo tinham uma certa resistência, mas quando eu peguei os fantoches, eu consegui acessar, assim, cerca de 20 crianças ao mesmo tempo. E o objetivo ali, a gente até usou uma música no final, que era ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. E aí a gente falava da cor, falava de corpo físico, de psicofobia, né, de gênero. Então, no brincar, né, as crianças iam para casa, mãe, ó, hoje o tio falou isso. Então, lembra daquela pessoa, daquele coleguinha? Mãe, ó, você falou isso, hein, mãe, ó, não pode. Então, isso a longo prazo, né, no lúdico, faz com que essa informação se assente no cérebro dessas crianças e elas reproduzem isso em casa, na escola. Então, é muito importante os pais trazerem isso para a criança, trazer brincando, né? Às vezes o pai também quer trazer uma forma de ensinar, na forma ali crítica, mas, né, não vou falar e tem que entender, mas cada um vai sempre perceber de um jeito, né? E aí brincando que as crianças podem entender e reproduzir isso de outras maneiras. A gente tem diversas, assim, histórias de sucesso de crianças que entenderam como se comportar com outras através do lúdico, através ali do brincar simbólico, que significa algo muito importante hoje. Pais que não brincam com os filhos, né? Até do meu mestrado eu vejo isso. Tem uma resposta. Pais que brincam com os filhos, que seja 30 minutos por dia. A criança ganha e ganha muito. Pais que brincam muito, assim, de manhã, tarde e noite. A criança cansa, acaba não aprendendo. Então, isso tem um impacto significativo quando é exposto de forma adequada, através da forma lúdica. Então, eu achei, assim, super funcional e reproduzir isso para a sociedade é incrível. E foi muito legal porque, assim, as famílias se envolveram muito. Então, algumas mães vinham, falavam assim, nossa, ele falou que é isso, isso e isso, e eu fui pesquisar e era mesmo, né? Olha, ela falou para mim que acontecia isso e me explicou por que ele fazia isso. Então, assim, as próprias famílias que não tinham esse conhecimento, por causa dos alunos, né, adquiriram. E muitos foram buscar até formas de ajudar essa família, né, formas de aprender, divulgar realmente a inclusão aí. E aquela criança que ela tem o diagnóstico, então, precoce e já tem toda uma rede, porque precisa, né, de uma rede de atendimento multidisciplinar. Como que vai ser o desenvolvimento dessa criança? Claro que a gente tem que levar em consideração que cada uma é única, mas qual pelo menos a porcentagem ali, a maioria, ela tem um desenvolvimento melhor? Talvez fazer um balanço, assim, daquela que não tem desde pequeno e aquela que já, da infância, conseguiu ter um atendimento. O que vocês percebem? Eu percebo que quando o diagnóstico é precoce, né, as mães também têm muito essa coisa de não quero que meu filho fique muitas horas na clínica fazendo intervenção. Inclusive, alguns artigos recentes falam que as crianças precisam ser estimuladas pelo próprio cuidador. Então, a gente treina esse cuidador e ele estimula o filho. Então, crianças que têm ali a estimulação precoce, a gente vai aí de 80% a 90% de ganhos de comportamento adaptativo. O que é isso? Ela vai se desenvolver, vai crescer. Em alguns pontos, ela vai ter gaps, e esses gaps eles já vão ser previstos e trabalhados, né? Agora, crianças, adolescentes que não têm essa intervenção precoce, que elas vão crescendo, vão sendo expostas à sociedade, e esse janela de oportunidade, né? Ela vai aprendendo de uma maneira agora mais estruturada, porque ela já está ali na adolescência, a gente percebe atrasos no desenvolvimento. Então, quanto mais cedo essa família perceber e ter o diagnóstico, mais cedo essa criança vai ter possibilidades. E hoje a intervenção, pelo menos falando até da análise do comportamento, é uma intervenção que é voltada no ambiente estruturado e no naturalista, que é aonde essa criança está inserida. Então, hoje, eu, enquanto psicólogo, não quero que a minha criança fique o tempo inteiro na clínica. Eu quero que ela fique
com o pai, com o tio, com a família, e que ela seja estimulada nesses ambientes naturais por conta da janela de oportunidade. E o querer meu vem de artigos que se embasam nisso. Então, quanto mais cedo descobrirmos, mais cedo nós vamos ter possibilidades de dar a essa criança autonomia. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, mas eu quero deixar ainda um minutinho para as considerações finais de cada um assunto tão importante, tão relevante, né? Temos então dados que trazem aí um aumento do número de crianças e adolescentes com TEA incluídos, né? Ou seja, estão dentro das escolas, mas precisa ter a inclusão verdadeira, né? Inclusão que realmente vai fazer bem para essas crianças, e foi o que a gente discutiu aqui durante esse programa. Então, quero agradecer a participação da Ana Cláudia Galvão Michelin, que é psicopedagoga e professora especializada em educação especial. Muito obrigada pela sua participação e seu recado final. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto. É um assunto muito amplo, né, que precisa realmente ser divulgado, e eu gostaria de deixar minha rede social para quem quiser me seguir, é tea.aceito. Lá tem um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus livros, eu tenho mais 3 livros fora esse. Quem quiser me seguir, eu agradeço. Obrigada pela participação. Também agradeço o Dário Teixeira, que é psicólogo especialista em análise do comportamento e brinquedista com especialização em TEA. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, né, e quero deixar um recado assim para famílias que muitas das vezes têm o medo, que eu acredito que é o primeiro sentimento que dá, do que vai ser amanhã. A gente só vai saber se a gente acessar, abrir essa porta e deixa eu ver o que vai ter agora, né? Então, eu sempre dou exemplo para os pais, né, de quando a gente coloca a mão na sombra, dá aquele dinossauro gigante, quando a gente acende a luz é a minha mão. Então, assim, a gente precisa acender a luz para entender o que vamos passar pela frente, né? Seja o diagnóstico, seja uma barreira. Então, que vocês possam se permitir a entender o filho, entender vocês e lidar com isso de uma forma acolhedora, né? Existem hoje muitos caminhos para intervenção, e quanto mais cedo a gente chegar até esses caminhos, mais vitórias nós vamos ter para essas crianças. Então, acho que esse é o meu recado. Obrigada. Bom, então a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.